O líder sábio, capítulo 2. O líder sábio busca a Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1:7. A sabedoria é a chave para a excelência. A Bíblia declara enfaticamente que Deus é o Senhor da sabedoria. Se alguém deseja ser sábio, tem que buscá-lo e conviver com ele. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Não existe nenhuma outra fonte onde o ser humano possa encontrar sabedoria a não ser em Deus. Ele é o princípio, a origem, a fonte. Vários escritores bíblicos apresentam esse mesmo conceito. Tiago, por exemplo, aconselha: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago 1:5. Onde buscar a sabedoria? Não existe um líder, em sã consciência, que lidere sem buscar sabedoria em algum lugar. A diferença está onde ele a busca. Uns creem que pode achá-la somente nas universidades, nos centros de estudos, nos seminários, nas palestras e nas conferências. Tentam encontrá-la nos livros, manuais e tratados. Outros, mesmo reconhecendo que os estudos são necessários, buscam sabedoria no temor do Senhor. O temor do Senhor não é um sentimento doentio de medo que subjuga e paralisa. É a consciência de que Deus é o Criador e o ser humano a criatura. Ele é o Pai e o homem e a mulher são seus filhos. Por essa razão, devem dar ouvidos aos conselhos divinos a fim de sair vitoriosos nas situações difíceis. Esse senso de dependência leva o líder a buscar a Deus, a fonte da verdadeira sabedoria. Existe um acentuado contraste entre a liderança dos que temem ao Senhor e a dos que seguem os próprios conceitos. Salomão define o primeiro grupo como o dos sábios e o segundo como o dos loucos. Os sábios estão dispostos a aprender com Deus, enquanto os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Não apenas rejeitam, mas também desprezam. Eles consideram os conselhos divinos obsoletos, antiquados e ultrapassados. Estabelecem o próprio critério de sabedoria, a sabedoria deste mundo. O ser humano moderno procura excluir Deus de sua vida. Atravessa os dias como se ele não existisse. Busca desesperadamente a excelência. Porém, apesar de todos os esforços, acaba frustrado por suas derrotas. Depois, na insana busca do sucesso, inverte os valores e chama de vitória o que não passa de injustiça, considerando habilidade o que é engano e mentira. Para aplacar a consciência, ele então doura a pílula e cria nomes sofisticados para soluções fracassadas. Cada dia surgem novos ismos, como por exemplo o humanismo, uma corrente filosófica que surgiu com o Renascimento no século XV. Essa forma de pensar rompeu as tradições escolásticas medievais e exaltou fortemente as qualidades próprias do ser humano. Sua pretensão era redescobrir o homem e dar um sentido racional à vida, espelhando-se nos clássicos gregos e latinos. Colocando de lado Deus e os valores bíblicos, o humanismo enfatiza o pensamento crítico e valoriza as provas concretas acima dos conceitos espirituais da fé. Isso dá origem ao racionalismo e ao empirismo, duas formas de explicar a realidade com base nas quais a ciência moderna surgiu. Com o tempo, o termo humanismo adquiriu vários sentidos e significados, sob a influência de sucessivos movimentos filosóficos. Em nossos dias, permeia quase todas as formas de pensar, inserindo-se até mesmo no cristianismo, de modo dissimulado e perigoso. É claro que essa forma de pensar não é exclusiva de nossos dias. Ao longo da história, com frequência, o ser humano tem procurado exaltar a si mesmo. No Jardim do Éden, um anjo caído do céu se apresentou a Eva e lhe disse que ela seria como Deus, caso aprendesse a viver sem ele. Garantiu-lhe que para se desenvolver como pessoa, ela precisava confiar em si mesma e deixar de confiar no Senhor. Gênesis 3:1-4. Essa ideia pareceu fascinante. Por um momento, Eva pensou que podia ser o Deus de si mesmo. Só precisava redescobrir-se. Séculos mais tarde, o ser humano continua dominado pela sedutora ideia de ser Deus. Nos dias de Paulo, o apóstolo se perguntava: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? 1 Coríntios 1:20. Com essas palavras, Paulo desafiou os intelectuais do tempo em que viveu. O humanismo, o empirismo, o criticismo, as ferramentas filosóficas criadas pelo egoísmo e pela independência rebelde do ser humano, tudo isso fracassou. Paulo descreve o ser humano sem Deus como um quadro deprimente. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Romanos 1:22-25. A inteligência emocional. As palavras de Paulo mostram que é impossível ser sábio sem Deus. A verdadeira sabedoria não vem do conhecer, mas do ser.
Durante décadas, as empresas, as instituições e até as igrejas destacaram o quociente intelectual de seus líderes como uma qualidade diferencial. O indivíduo mais inteligente era considerado o candidato ideal para exercer um cargo de liderança. As coisas mudaram. A realidade levou muitos a se perguntar: por que os alunos mais inteligentes na universidade nem sempre têm, na vida profissional, o mesmo êxito obtido nos estudos? Ou, por que pessoas que não se sobressaem por sua capacidade intelectual ou títulos profissionais têm melhores relacionamentos e prosperam na vida? Em outras palavras, por que uns são mais capazes que outros para enfrentar as dificuldades da vida e resolver situações complicadas? Entre os anos 1920 e 1940, alguns pesquisadores do comportamento humano começaram a reconhecer a importância de qualidades relativas ao ser e não somente ligadas ao saber. Naquele tempo já se usava a noção de inteligência emocional em algumas teses, porém foi só em 1990 que os psicólogos Peter Salovey, da Universidade Yale, e John Mayer, da Universidade de New Hampshire, tornaram esse termo amplamente conhecido nos círculos de liderança. Posteriormente, em 1995, Daniel Goleman, psicólogo e redator científico do New York Times, declarou que a inteligência de uma pessoa é importante, porém nunca é mais importante que o controle das emoções, algo que ele chamou de caráter. Hoje, se aceita que a combinação da inteligência com a nobreza do caráter resultaria em um superlíder, o líder ideal, aquele que todos gostariam de ter. Daniel Goleman popularizou o conceito de inteligência emocional em um livro com esse título, publicado por ele em 1995. No livro, Goleman questiona a noção de quociente intelectual, que até então era considerada a garantia do sucesso em qualquer área da vida. A tese ali defendida é de que as emoções desempenham um papel essencial no pensamento, nas decisões e nos relacionamentos das pessoas. Para Goleman, esse novo conceito de inteligência real, que ele define como um conjunto de habilidades que incluem o controle dos impulsos, a motivação, a empatia e a capacidade para relacionar-se com os demais, tem muita importância no desempenho de um líder. O correto exercício dessa atitude, que alguns consideram um instinto de sobrevivência, permitiria às pessoas um maior autocontrole e um melhor desenvolvimento da criatividade. Para Goleman, essa consciência talvez seja a habilidade mais importante que um ser humano possa ter. Segundo o escritor, não consiste em uma atitude meramente exterior, e sim interior. Não se trata apenas de reprimir os sentimentos, mas de fazer o que dizia Aristóteles no livro Ética a Nicomano, um dos primeiros tratados sobre ética e moral. Qualquer um é capaz de ficar irritado, isso é fácil. Contudo, irritar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, com o propósito certo e da forma certa, isso não é tão fácil. Em suma, a maioria dos especialistas em inteligência emocional concorda que os conhecimentos e a capacidade intelectual de uma pessoa, por si sós, não são suficientes para que ela se dê bem na vida. É preciso canalizar e aplicar esses conhecimentos, como diz Aristóteles, da melhor maneira possível. Essa capacidade depende da inteligência emocional de cada pessoa, de seu modo de enfrentar qualquer situação e tomar a decisão correta. A incapacidade humana. O problema é que, quanto mais o ser humano se esforça para desenvolver as qualidades interiores da alma, quanto mais estuda o assunto da inteligência emocional, mais confuso fica, porque não consegue viver na prática as premissas da maravilhosa teoria que conhece. Na verdade, sem Deus, é possível acumular uma infinidade de conceitos, mas o coração humano continuará vazio e desesperado como sempre. Ele se esconde, disfarça, mantém as aparências, mas na hora de maior necessidade as emoções nos traem, tornando-nos vítimas de nossas paixões naturais. Conheço pessoas brilhantes de ponto de vista intelectual, tituladas em relações humanas, qualidade total, liderança, inteligência emocional ou no que quer que seja. Porém, quando saem do mundo fascinante das ideias e entram no terreno agreste da realidade, descobrem que conceitos abstratos alimentam o intelecto, mas não transformam o coração. Só Deus. Quando você vai a Deus em busca de sabedoria, Ele não lhe enche a cabeça de conceitos, mas toma seu coração e o transforma. A promessa divina é: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, 26 a 27. O problema do ser humano é a natureza soberba e orgulhosa que ele tem. Nela está a fonte dos pensamentos, sentimentos e atos egoístas. Se não houvesse uma fonte suja, não existiria água contaminada. Sem uma laranjeira no pomar, não haverá laranjas. A pior coisa que um líder pode pensar em fazer é querer demonstrar em seu trabalho cotidiano as qualidades da inteligência emocional enquanto conserva dentro de si a natureza egoísta com a qual nasceu. Por mais que exerça o domínio próprio, não vai conseguir. Pode se esforçar, lutar e prometer. Levantar-se às 5 da manhã e castigar o próprio corpo, jejuar ou chicotear as costas até sangrar. Tudo isso será inútil.
A natureza egoísta está viva dentro dele e continuará produzindo frutos como inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias e divisões. Gálatas 5, 19 a 21. Há esperança? Certo dia, um homem com uma personalidade difícil e um caráter falho foi até Jesus. O mestre o havia chamado para ser um dos líderes do seu reino. Esse homem, porém, era impaciente, explosivo e tinha um temperamento vingativo, razão pela qual lhe deram o apelido de Filho de Trovão. O nome dele era João. Ele estava cansado de labutar contra as tendências naturais do próprio coração. Prometia melhorar, tentava mudar, lutava para deixar de ser como era, mas todos os esforços que ele fazia eram em vão. A fera orgulhosa e soberba, entocada dentro dele, saltava feroz diante do menor descuido. Houve momentos em que João pensou jamais poder atingir a meta. Um dia, porém, ele encontrou Jesus, foi até o mestre e permaneceu ao lado dele. O resultado? Veja o que uma renomada escritora diz sobre João. Não somente era arrogante e ambicioso por honras, como também era impetuoso e ressentido ao ser ofendido. Mas ao se manifestar o caráter do que é divino, ele viu sua deficiência e, reconhecendo isso, se humilhou. A força e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que contemplava na vida diária do Filho de Deus enchiam seu coração de admiração e amor. Dia após dia, seu coração era atraído para Cristo, até perder de vista a si próprio. Por amor ao seu mestre, seu temperamento ressentido e ambicioso deu lugar ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou seu coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação de seu caráter. Esse é o resultado da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, toda a natureza é transformada. O Espírito de Cristo e seu amor abrandam o coração, subjugam a alma e elevam os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Quero enfatizar a expressão, esse é o resultado da união com Jesus. A que se refere? A vitória sobre a natureza egoísta. Nesse caso, a única solução é Jesus. Ele é a sabedoria em pessoa. Longe dele não há como ser um líder sábio. Estando separado de Jesus, até ao fazer coisas boas, o ser humano tropeça em erros. É verdade que pode haver uma aparência de retidão mesmo sem o poder regenerador de Cristo. O desejo de ter influência e de ser estimado pelos outros pode levar a uma vida bem ordenada. O respeito próprio pode nos levar a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta pode promover atos generosos. Todas essas conquistas são obra do esforço humano, da autodisciplina e da força de vontade. Você não precisa de Deus para tentar demonstrar como líder as qualidades da inteligência emocional. Você pode até produzi-las de alguma forma, mas elas são enganosas. Essas boas obras podem ajudar você a dar a impressão de ser um grande líder. Porém, na solidão do seu quarto, consultando seu travesseiro, você sabe que isso não é verdade. Diante do menor descuido, sua verdadeira natureza lhe passa uma rasteira. A principal preocupação do líder sábio não deveria ser administrar corretamente as emoções, mas ser um indivíduo correto, uma pessoa de bem. Isso só acontece quando você vai a Jesus e permanece com Ele. Então a vida começa a produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22. Como permanecer em Jesus? Só existe uma maneira de você permanecer em Jesus, passando tempo com Ele todos os dias. Como? Por meio da oração, do estudo da palavra e contando aos outros o que Jesus fez em sua vida. Por meio da oração, você fala com Deus. Por meio da Bíblia, Deus fala com você. E juntos, você e Deus contam a outros a respeito da maravilhosa experiência de amor e comunhão que ambos vivem. Jesus foi bem claro ao dizer que se não permanecermos nele, qualquer tentativa de produzir bons frutos será inútil. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, 4 e 5. Há duas ideias claras nesse texto. A primeira tem a ver com o fruto multiforme do Espírito. Você lembra? Todas aquelas virtudes maravilhosas que você gostaria de ter. Todas as qualidades da inteligência emocional. Por que elas, apesar de seus melhores esforços, não aparecem em sua vida? Aqui vem o segundo pensamento. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Você e eu somos ramos. Por mais títulos acadêmicos que tenhamos, continuamos sendo ramos. Podemos tentar, querer desesperadamente fazer grandes esforços, mas o ramo não pode dar frutos por si mesmo. Jesus afirma, sem mim vocês não podem fazer nada. A única saída é permanecer em Jesus. Essa é a chave para uma liderança sábia. Se fizer isso, você perceberá que as coisas que antes tentava realizar com muito esforço e não conseguia, começarão a ocorrer em sua vida como resultado de sua decisão de aproximar-se de Deus. Os frutos não serão artificiais, de plástico ou de cera. Serão autênticos,
provenientes de uma relação viva com Jesus. Agora você é justo, enfim. É um líder emocionalmente correto, mas não porque faz coisas boas. É o contrário. Você passa a fazer coisas boas porque é justo. E é justo porque está em Jesus. Permanece constantemente nele, negando o próprio eu e seguindo sua liderança. Como funciona? Existe muita confusão em relação à questão da inteligência emocional em Cristo. Afinal, quem é que administra corretamente suas emoções? Jesus ou você? É Jesus quem age e você fica passivo ou é você quem age com a ajuda dele? Qual é a participação humana nesse processo? Relacionar-se com Jesus é apenas ficar de braços cruzados, esperando que ele controle sua vida e tome as decisões? Onde fica então a participação humana? Qual é o papel da sua força de vontade nesse processo? O apóstolo Paulo explica isso de maneira simples. Quando você vai a Jesus e convive com ele, Jesus passa a ser parte de sua vida. Ele habita em você por intermédio do Espírito Santo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? 1 Coríntios 6,19. O que é que acontece então? Mesmo que você não queira, o Espírito Santo obriga você a fazer as coisas certas, é isso? Não. Você não se transforma em uma máquina ou em um robô, obrigado a fazer algo contra a própria vontade. O que acontece é algo maravilhoso. Quando você nega a si mesmo e permite que Jesus seja parte de sua vida, que o Espírito Santo habite em seu coração, então Deus e você passam a ser como uma só pessoa. As suas vontades se unem. Já não sou eu quem vive, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E para onde você vai se agora é Cristo quem vive em você? É esse viver que agora tenho na carne, diz ainda o apóstolo. Espere um pouco. Você não estava dizendo, já não sou eu quem vive? Como então acrescenta, e esse viver que agora tenho? Afinal, você vive ou não vive? Continua vivo ou morre? Essa é a maravilhosa realidade do líder sábio. Quando você vive uma vida de comunhão com Jesus, a vontade dele e a sua se unem. São duas vontades em uma. Os desejos dele são os seus desejos. Então quem decide? Cristo ou você? É ele, mas também você. Quem administra as emoções com sabedoria? Você. Mas é ele também. A sua comunhão com Jesus é tão profunda e sua convivência com ele tão íntima que as duas vontades se transformam em uma só. Você nega a sua vontade para cumprir a vontade dele. Assim, a vida que você vive agora, você a vive no Filho de Deus. Observe essa declaração. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nossa mentalidade torna-se uma com a dele. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele e vivemos sua vida. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota espontaneamente. Não é uma emoção ou impulso, mas sim a decisão de uma vontade santificada. As qualidades próprias da inteligência emocional não são particularmente suas, nem um trabalho exclusivo de Jesus. Também não é algo um pouco seu ou um pouco dele. É um esforço único, uma só atitude, uma só decisão. Jesus e você unidos em uma só vontade, a chamada vontade santificada. Foi dessa maneira que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Estavam com Jesus em casa, à mesa, nos aposentos mais reservados e no campo. Estavam com ele como alunos e seu professor. Olhavam para ele como servos para seu Senhor. Quando Cristo habita no coração, a pessoa se sente tão repleta de seu amor e da alegria, da comunhão com ele, que se torna cada vez mais apegada a ele. Ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. A Bíblia, fonte de sabedoria. As perguntas lógicas agora seriam: essa é uma questão meramente de coisas sobrenaturais? Como é que Deus trabalha no ser humano para torná-lo sábio? É verdade que a vontade divina santifica a pobre vontade humana. Porém, além disso, é principalmente por meio da palavra escrita que Deus comunica a sabedoria a seus filhos. Ninguém fabrica sabedoria. Salomão diz que os mandamentos de Deus são luz e vida. Os autores dos livros sapienciais denominam mandamentos de Deus não somente o Decálogo, referido em Êxodo 20, mas todos os ensinamentos do Senhor. Em outras palavras, toda a Torá, a Bíblia hebraica, que naquele tempo era formada basicamente pelo Pentateuco, os primeiros 5 livros das Escrituras Sagradas, Gênesis a Deuteronômio. Entretanto, Jesus também afirma ser ele próprio a luz e a vida, e essas palavras são usadas nos livros sapienciais para referir-se à sabedoria. Para Salomão, seguir os ensinamentos do Senhor é andar na luz e desfrutar a vida. Para Jesus, andar na luz e desfrutar a vida significa andar com ele. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. O que significa isso? Existe alguma contradição entre o que Salomão diz e o que Jesus declarou? Não. Andar em Jesus ou na companhia dele é seguir os seus ensinos. Não é possível separar Jesus de seus ensinos, pois são um reflexo de seu caráter. Você não pode separar uma pessoa do caráter dela. Portanto, andar nos ensinos de Cristo é andar em Cristo, viver com Cristo e caminhar com Ele.
E qual é o resultado? Salomão diz que, se você guardar os ensinamentos divinos em seu coração, a sabedoria dessa decisão terá um efeito prático. Ela o exaltará, se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Provérbios 4, 8 e 9. Quem exaltará você então? Será Jesus ou a sabedoria de seus ensinos? Lembre-se de que não há distinção. São uma coisa só. Não existe Jesus sem seus ensinos. O que ele ensinou é o reflexo de seu caráter. Seria uma incoerência tentar separá-los. Por essa razão, mais do que perseguir uma sabedoria abstrata, o que o líder sábio faz é buscar a Deus.